Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Inédita. Aqui compartilhamos informações sobre tecnologia de aplicação e agricultura. Este podcast é para você, produtor, profissional, empresário, pesquisador e estudante que quer saber mais sobre tecnologia de aplicação para uma agricultura moderna, produtiva, eficiente, segura e sustentável. Inédita é um podcast serial. Se você gostar, curta e compartilhe com mais pessoas. Você está convidado a se tornar membro de nosso canal. Nosso assunto de hoje é o tamanho de gotas. Aqui é o professor Marcelo da Costa Ferreira, da Unesp de Jaboticabal, Núcleo de Estudo e Desenvolvimento em Tecnologia de Aplicação, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do tamanho de gotas. Muito se sabe sobre a necessidade das aplicações com tamanhos de gotas diferentes para alvos diferentes, como plantas daninhas, insetos e controle de doenças em diversos cultivos. Em geral, há alvos que são mais facilmente atingidos e outros que são mais exigentes, do ponto de vista da cobertura e do depósito sobre os cultivos. Para plantas daninhas em geral, se utiliza gotas um pouco maiores, porque normalmente os produtos são mais móveis nas plantas, são absorvidos e controlam as plantas por inteiro, enquanto os alvos que causam doenças, como os fungos, por exemplo, eles não são móveis, então requerem uma cobertura mais rica. Essa cobertura você pode obter de diversas maneiras, uma delas é aumentando o volume de aplicação, outra delas é você aumentando o fator de espalhamento, mas ambas delas envolvem investimentos maiores, como por exemplo, mais tempo gasto com abastecimentos do pulverizador em função dos volumes maiores. Então nem sempre são alternativas muito desejadas. Outras que a gente pode lançar mão por exemplo, a redução do tamanho de gota, e essa é bastante utilizada entre os produtores. Entretanto, há efeitos colaterais dessa redução do tamanho de gotas, porque a gente tem um risco maior de evaporação dessas gotas, e também de deriva ou arraste das gotas pelo vento. Então é importante que a gente cuide dessas gotas, para que elas não sejam perdidas, e também que a gente só use quando realmente for necessário. O resultado é de fato uma maior cobertura, porque quando a gente reduz o tamanho de gota no mesmo volume de aplicação, a gente aumenta muito o número, e essas gotas menores, elas também são capazes de atravessar melhor a massa de folhas, indo atingir uma região mais difícil de acesso das plantas, como por exemplo em plantas frutíferas, a parte mais interior da copa das plantas, e também quando a gente fala em plantas de baixo fuste, como a cultura de soja, feijão ou amendoim, por exemplo, que a gente tem folhamento intenso, 4 de índice de área foliar, por exemplo, a gente consegue uma melhor distribuição por todo o dossel da cultura, cobrindo folhas mais baixas e, inclusive, em alguns casos, a parte inferior das folhas, controlando alvos que tem alguma dificuldade, como a gente mencionou, os fungos, ou até mesmo insetos, como a mosca branca, por exemplo, que se localiza aí com alguma frequência na face inferior das folhas. Pode ser bastante útil e até necessário a utilização de gotas pequenas, porém, a gente tem que ter os cuidados com ela. Que cuidados, por exemplo? Então, alguns cuidados relacionados ao momento da aplicação. Então, se você está num dia que tem muito vento, pode ser que não seja muito propício para você fazer uma aplicação com gotas pequenas, porque isso pode resultar em grande deriva, em uma perda importante do produto que você está aplicando. Isso, quando a gente fala perda importante, eu estou dizendo que pode passar de 30% do que você está pulverizando, se perder por deriva e evaporação. 30%, trocando isso em outras frações, nós estamos falando em 1/3 do seu investimento. Então pense aí quanto custa uma aplicação de fungicida, e você ter 1/3 disso sendo perdido por deriva e evaporação, E não são números exagerados, são números reais, que podem sim acontecer se a gente não toma os devidos cuidados com a aplicação.
Então é importante que a gente faça a aplicação no momento adequado, né? Um dos itens para que a gente não tenha muita perda por deriva e por evaporação, causada principalmente por baixa umidade e por excesso de vento. Se a gente tem uma limitação de época, imagine se você está passando por um período que o tempo ficou seco, né? De repente parou de chover, a sua cultura ainda está em fase de crescimento e você precisa realizar a aplicação. E tem vento, né? Então você precisa fazer essa aplicação. Então é importante proteger a gota de outras formas também complementares, que pode ser, por exemplo, o uso de adjuvantes, né, que minimizam ou reduzem a evaporação das gotas. Isso tem que ser feito na concentração adequada. Consulte o seu técnico, né, que indica esta aplicação para que ele faça então a devida dosagem do adjuvante, né, na concentração que evita de fato a evaporação. E isso pode fazer com que as gotas durem mais no tamanho adequado, né? Fazendo com que elas tenham mais chance de chegar no alvo. Outra possibilidade é o uso de máquinas com assistência de ar, né? Bastante comuns em fruticultura, também disponível para culturas como soja, algodão, como a gente falou, né? Chamada de cultura de baixo fuste. E que as barras são horizontais, né? E que você consegue, então, fazer com que essa gota não seja tão suscetível a haste pelo vento ambiente. Aí também não percam velocidade, chegando com mais simplicidade e boa distribuição sobre os cultivos em que elas estão sendo aplicadas, né? Uma vez que essas gotas chegam, né? Então isso também pode requerer aí, depois da chegada das gotas, características para que elas se espalhem sobre a superfície. Isso também é conseguido com adjuvantes, né, que permitem um bom fator de espalhamento, e também que podem necessitar de absorção. Isso depende de uma série de fatores, inclusive da afinidade dessas gotas com a superfície, né, para que elas sejam absorvidas, de que calda que você está utilizando. Então tome cuidado com as misturas de produtos no tanque. Embora isso já esteja recebendo um bom desenvolvimento técnico, mas ainda é uma questão bastante polêmica, né, que precisa ser estudada, para que a gente não faça misturas que são incompatíveis, resultando em dificuldade de absorção desses produtos, mesmo com a chegada deles sobre a planta. Isso naturalmente dificultaria o resultado final, né, que é o controle do alvo que você está preconizando na sua aplicação. Tá bom? Então são atenções que a gente tem que ter. Com relação aos herbicidas, né, também é conhecido o problema da deriva, né? Então a primeira atitude é um pouco diferente do que a gente fala com inseticidas e fungicidas, né, que são gotas menores. Então a primeira atitude é selecionar o tamanho da gota adequada, que nesse caso muito provavelmente vai ser maior do que para fungicidas e inseticidas. Então já selecione gotas grandes, que são obtidas através da seleção do modelo adequado de ponta de pulverização, da escolha correta da pressão de trabalho e também, obviamente, né, do líquido que você está utilizando, que envolve, de novo, né, os próprios herbicidas e também adjuvantes, tá? Então, uma vez selecionada a gota adequada, corrigido o problema da baixa umidade, acertado também com relação ao momento do dia, para que a gente não sofra com vento, você provavelmente vai ter uma boa chegada dessas gotas sobre o alvo, né, na adequada calibração do seu pulverizador. Tá bem? Por atitudes tomadas, provavelmente a gente vai ter um resultado de boa prática, que no final das contas, né, vai ser um sucesso no resultado da sua aplicação. Assim eu desejo. Então, com isso eu finalizo esse podcast. Sucesso para vocês e até breve.